Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Nesse dia de hoje, o Espírito Santo de Deus ministrou este salmo, porque nesta semana o Espírito Santo de Deus veio ministrando algo ao meu coração, e até compartilhei no culto de ensino um pouco, e depois ontem também lá no pequeno grupo na tia Eliette, falei um pouco também sobre isso. E hoje pela manhã o Espírito ministrou ao meu coração. O desejo que eu tinha era de chegar no culto e pegar algum obreiro de surpresa para pregar. Esse era o propósito. Mas aí de manhã o Espírito ardeu no meu coração. Falei, eu vou colocar para pregar. Se eu pegar algum obreiro de surpresa, eles vão ficar bravos. Nossa, a água está gelada demais. Salmo de número 42. Somente o versículo de número 7. Tem 3 irmãos lá no fundo em pé. Vamos se colocar de pé para acompanhar os irmãos. Não é sempre que eu peço, mas isso também fala de reverência, né? A palavra de Deus que é lida. O verso de número 7 nos diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Pode tomar o vosso assento, meus irmãos. Como o nosso irmão Tiago, ele citou aqui sobre o que me chamou a atenção no contexto de Efésios capítulo 6, e ele falou sobre a batalha interna que nós temos, a luta interna, né, que o apóstolo Paulo ele quer mostrar à igreja de Éfeso, que a maior luta que nós temos, ela é interna dentro de nós. E diante disso, nós estamos vivendo em um tempo, como há pouco eu comentei, em que nós estamos muito despercebidos sobre o nosso interior. Nós estamos atentos sobre as coisas que estão à nossa volta, estamos atentos às coisas que acontecem no mundo, e isso é tão verdade que, se você analisar e pensar comigo agora, as coisas que nós conversamos uns com os outros é a respeito do cotidiano, a respeito das coisas que acontecem no mundo. Mas nós nunca, ou raramente, ou se você for talvez analisar agora, há quanto tempo você não fala a respeito de suas próprias fragilidades. Nesse contexto aqui do Salmo de número 42, o salmista, ele fala consigo mesmo. Ele está falando com a sua alma, e deu até nesse contexto, deu até a inspiração ao escritor do hino da harpa de número 193, quando fala: se tu minha alma a Deus suplica, é um cântico de alguém que está falando consigo mesmo.
E isso precisa acontecer porque quando nós só expressamos ou só pronunciamos de dentro para fora e nós esquecemos que a verdadeira área em que nós precisamos dar atenção, ela está dentro de nós e não fora de nós. Porque às vezes na nossa correria nós nos preocupamos, e não que não deva se preocupar, mas tudo tem um princípio, e nós nos preocupamos com as nossas responsabilidades do nosso dia a dia. Nossa preocupação é sobre o nosso trabalho, nossa preocupação é sobre nossa família, nossa preocupação é sobre os nossos filhos, sobre o dia de amanhã, como será. E nós nos esquecemos de nos preocupar internamente conosco mesmo. E aí eu vou um pouco mais para você fazer uma autoanálise. Há quanto tempo que você não ora para as coisas que estão dentro de você e ora somente para as coisas que estão à sua volta? E digo de novo que não é errado você orar para as coisas que estão em sua volta, para as suas necessidades humanas, interceder por alguém. Não é errado você orar pelo seu amanhã para que Deus possa estar adiante, mas talvez nós estamos nos esquecendo de tudo onde começa. Porque se aqui dentro não estiver bem, nada em nossa volta vai ficar bem. E nós sabemos que dependendo do nosso ânimo, o ambiente vai ser transformado diante daquilo que está dentro de nós. Se nós estamos felizes, não importa onde nós estivermos, nós vamos estar bem. Aquele ambiente vai ser um ambiente de felicidade, seja onde estiver. Por quê? Porque a felicidade, ela é gerada de dentro de nós para fora. Mas uma das coisas que nós estamos nos perdendo é que nós estamos dependendo do que acontece em nossa volta para trazer a felicidade para dentro, mas isso é errado. A felicidade precisa ser gerada de dentro para fora, assim como todas as áreas da nossa vida, ela precisa começar dentro de nós para expressar para o lado de fora. Eu estou dizendo isso para nós voltarmos a nossa atenção para dentro das nossas vidas. Porque se nós nos esquecermos de voltar a atenção para dentro de nós, é onde chega o ponto em que o apóstolo Paulo diz ao povo de Éfeso, que a luta de vocês não é o que está aqui fora. Porque provavelmente o apóstolo Paulo, observando ou as notícias que chegavam a ele a respeito da igreja de Éfeso, eram notícias de que as pessoas provavelmente estavam preocupadas com as coisas que estavam por fora, ou talvez eles preparando a igreja de Éfeso para o que viria. Porque se você olhar no livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso passou por uma perseguição. Então provavelmente também ele estava preparando a igreja de Éfeso por algo que viria, para eles estarem preparados diante das batalhas que viria, que a batalha não seria externa, mas seria batalhas internas. Com outras palavras, ele estava dizendo algo que eu venho repetindo diversas vezes, que se nós vencermos a nós mesmos, ninguém mais vai conseguir nos vencer. Porque a nossa maior luta, ela está dentro de nós. A nossa maior batalha, ela vive, ela mora dentro de nós. E se nós não darmos a atenção devida a isso, nós vamos chegar a uma posição em que
o salmista aqui está vivendo. Logicamente que aqui é um cântico em que os filhos de Coré escreveu, mas eles extraem as letras desse cântico da vida do próprio rei Davi. A expressão aqui que eles trazem nesse cântico é uma expressão de um processo em que o rei Davi passou. E eu citei o versículo de número 7, porque o versículo 7 eu tenho ele como o centro desse ponto de partida em que Davi está vivendo. Acredita-se que Davi ele passa por esse processo, porque onde tudo começou foi quando Davi ele toma a mulher do seu servo Urias e ele comete adultério com Betseba, mulher de Urias, e após se cometer ela engravida. E ela grávida, ele arquiteta a morte de Urias, ou seja, de uma forma indireta ele comete um assassinato. E após ele cometer esse assassinato, ele traz a mulher para dentro de casa, a mulher perde o filho. Deus usa Natã, o profeta Natã, para falar com ele. E quando o profeta Natã fala, Davi vai carregar consigo castigo ou consequências dos seus atos. E as consequências que Davi carrega consigo é dentro da sua própria casa. O seu filho, se eu não me engano, por nome de Aminon, pega e estrupa a sua própria irmã, se eu não me engano, com o nome de Tamar. E Absalão, o outro filho de Davi, sabendo que havia ocorrido esse estrupo dentro da própria casa, com o irmão estrupando a sua irmã, ele vai e mata o seu irmão. Olha a bagunça, olha o extremo que chega a vida de Davi. Mas aí não acaba por aí. Passando-se o tempo, Absalão, ele se rebela contra o seu pai já velho, e ele tenta matar Davi, ou ele planeja matar Davi para tomar o trono de Davi. Davi, por sua vez, ele foge. Davi ele foge para não haver uma guerra, e nessa fuga, o contexto vai nos mostrar que Davi ele está nas cavernas escondido. E diante das cavernas escondido, Davi ele contempla aquilo que está diante dos teus olhos. E diante dos teus olhos ele descreve, trazendo uma interpretação para a sua vida, uma interpretação espiritual daquilo que ele está vivendo. Quando ele fala sobre os ruídos das tuas catadupas, ele está falando sobre o som da água batendo sobre as rochas, uma cachoeira batendo sobre as pedras de uma forma constante, faz aquele som que não para. E ele fala: eu estou vivendo como os sons ensurdecedor destas águas batendo. E ainda ele acrescenta, como olhando para o mar, ele fala ainda no versículo 7: as ondas e vagas têm passado sobre mim. Isso fala das ondas enormes do mar que veio sobre ele. Ou seja, Davi está se encontrando num lugar no pior momento da sua vida. Mas Davi ele reconhece qual é a razão de todos esses momentos ou consequências dos teus atos que ele está vivendo, que ele inicia o verso de número 7 dizendo: um abismo
chama outro abismo. E aí, olhando para essa interpretação de Davi, ele está reconhecendo que tudo começou quando ele voltou os olhos para a mulher que ele não devia ter voltado. Ele disse que por ele ter errado cometendo adultério com a mulher do seu servo, trouxe para ele um abismo. E consequentemente, algumas traduções vai dizer que um abismo ele puxa outro abismo. Não quer dizer que ele vai diante de um abismo e após a passagem desse abismo ele vai entrar em outro abismo. Não, ele está dizendo que o abismo que ele entrou puxou, ou seja, trouxe consigo outros problemas, trouxe consigo outras consequências. E assim é as nossas vidas, assim é a nossa natureza humana. Se nós formos observar a nossa vida em diversos aspectos, é como se fosse um dominó, um jogo de dominó, que um dominó derruba o outro. Por quê? Porque se nós tomarmos decisões erradas dentro de casa, nós corremos o risco de destruir o nosso lar. Se os jovens tomar decisões nessa fase da idade, fora da orientação dos seus pais, e se perderem pelo caminho, a vida deles nunca mais poderão ser a mesma. Quantos jovens que nós conhecemos, que viveu conosco na nossa infância, uns já morreram, outros estão presos, ou outros ainda estão presos no pecado, na prostituição ou nas drogas. Por quê? Porque uma escolha errada, ou seja, um abismo que nós entramos, trouxe consigo outros abismos. Um abismo puxa outro abismo, um erro puxa outro erro, uma escolha errada puxa outra escolha errada. E eu falei sobre isso na terça-feira, mas não nessa forma. Eu fiz uma análise diante do que nós estamos vivendo hoje, em que a mensagem é pregada, em que o ensino é pronunciado, mas a igreja do nosso século, num contexto geral, parece que a igreja não está perceptiva ao anúncio da palavra. Por quê? Porque a gente prega, a gente anuncia, a gente ensina, mas você percebe que as atitudes ou as reações diante da mensagem pregada é como se a pessoa estivesse dizendo: não é tudo isso que o pastor está dizendo. Não vai ser dessa forma. Parece que a mente das pessoas entrou num estado morno, ou num estado confortável, em que nada que traga para ele sobre coisas do dia de amanhã vai mudar a posição que ele pode estar vivendo. E eu digo isso porque, como eu disse há pouco, Satanás ele tem investido principalmente no nosso interior. E ele tem investido de uma forma, meu irmão Tiago, de uma forma que nós não percebamos a sua atuação. Entenda, Satanás ele sempre vai agir contra a igreja de Deus de uma forma que nós não percebamos a sua atuação. E nós nos acomodarmos diante do evangelho, diante da igreja, diante do momento em que a igreja vive, que é os últimos segundos do arrebatamento da igreja, é o tempo em que nós precisaríamos buscar ainda mais, mas parece que nós nos acomodamos mais em nossos dias. Nós oramos menos, meditamos menos na palavra,
Nós viemos para a igreja, mas às vezes parece que nós estamos vindo para a igreja como se fosse algo costumeiro, entrou na rotina. Já não estamos mais vindo como a intenção de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Nós estamos vindo para a igreja como se fosse algo, como um hobby das nossas vidas, como algo marcado, mas não é isso que Deus quer de nós, não é para isso que Deus nos chamou. E o efeito dominó tem um sentido onde tudo começa. Para a igreja ficar anestesiada é a palavra certa. Para a igreja ficar anestesiada mediante os acontecimentos, mediante a mensagem pregada, mediante os ensinos, mediante os conselhos. A igreja parece estar anestesiada para chegar a este ponto. É porque houve um efeito dominó lá atrás. Tudo tem um começo. Para eu chegar, irmão Moisés, e não ter mais aquele impacto do ouvir da mensagem, a mensagem já não mais me impactar dentro de mim, a mensagem já não trazer mais temor e reverência diante de Deus, a mensagem não, pelo menos, não me conduzir ao desejo de orar mais. Se eu chegar ao ponto de ouvir a mensagem e ela não surtir mais efeito ao ponto de me colocar e me posicionar de uma forma certa, é porque eu já estou anestesiado. E a anestesia começa quando nós diminuímos o tempo de oração. O beabá da igreja, amados irmãos, é oração, Bíblia e jejum. É o beabá da igreja desde os séculos dos séculos. O princípio de todas as coisas é o relacionamento com Deus. Antes de Deus criar a mulher para o homem, primeiro Deus se relacionou com o homem. Antes de Deus conduzir a mulher a gerar filhos, Deus se relacionou com a mulher. E quando gerou filhos, Deus quis não se relacionar somente com o homem e não com a mulher, Ele quis se relacionar com os filhos do casal. Então, antes da sua casa, antes do seu casamento, antes dos seus pais, antes dos seus filhos, vem o relacionamento com Deus. Às vezes nós falhamos em nosso relacionamento porque estamos anestesiados em nosso relacionamento com Deus. E tudo isso tem um princípio. Tudo isso tem um começo. E o começo, sabe aonde está? É porque nós vivemos na era em que eu penso assim, eu acho assim, eu gosto assim, e eu vou fazer assim. É o que eu quero, é o que eu penso, e é o que eu vou fazer. A palavra já não tem mais autoridade sobre mim. Irmão, a maior autoridade da igreja é a palavra. Você pode ir em qualquer culto, se não tiver palavra não é culto. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é culto a Deus. Porque o culto a Deus não se resume a louvor. Culto a Deus se resume em ouvir a sua voz e seguir em obediência. Quando Jesus diz, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, Ele não está falando de adoração com cântico, é de adoração de obediência, é de adoração de alguém que ouviu a sua voz e segue obedecendo as suas ordens. E quando eu digo que nós vivamos em um tempo em que a igreja está anestesiada, é porque a palavra já não está sendo a maior autoridade sobre a minha vida.
É por isso que às vezes o pastor prega, a irmã prega, o irmão prega, o diácono prega, o presbítero prega, vem de fora prega, e eu continuo dizendo: não é tudo isso, eu vou querer viver do meu jeito, é a minha vontade, é o que eu gosto, e Deus está comigo. Essa é a maior mentira que Satanás está falando dentro de você, e você está achando que é a voz de Deus. Sabe por quê? Porque está te dando prazer na sua carne, porque está te dando num lugar conforto. E quem disse que a palavra de Deus vai te trazer conforto? A palavra de Deus, ela vai te confrontar, não te confortar. O dia que a palavra não te confrontar mais, tem dois caminhos: ou você está preparado para o arrebatamento, ou você está anestesiado. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Estamos vivendo em um tempo que está se pregando um evangelho muito fácil, nós sabemos isso, é notório. É só mensagem de que Deus está fazendo, Deus é contigo, Deus está fazendo, a bênção de Deus está aí. Eu estou vendo um anjo aqui, eu estou vendo um anjo andando com uma taça na mão, e essa taça está com bênção, está com chave, essa chave é essa taça está com algumas portas, essa taça está com algum milagre. É o anjo, eu estou vendo aí, é o que as pessoas querem ouvir. Por quê? Porque isso vai trazer conforto e não confronto. Mas a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar. Se ela não nos confrontar mais, é duas ou uma: ou nós vamos ser transladados porque já estamos perfeitos, ou nós estamos anestesiados. E por nós estarmos vivendo isso, o princípio de tudo é que a palavra de Deus não tem mais autoridade sobre mim. Isso significa que Deus não me governa mais. Escute, você está achando que Deus está te governando, mas Deus não está te governando mais. A maior estratégia, uma das maiores estratégias de Satanás nos nossos dias é para fazer com que nós achamos que estamos sendo governados por Deus. É por isso que, como salmista, que se você ler o contexto inteiro, ele está falando consigo mesmo. Nós precisamos voltar a falar conosco mesmo. Nós precisamos voltar a falar com a nossa alma. Nós precisamos voltar a falar com os nossos sentimentos, com as nossas fraquezas. Por quê, amados irmãos? Porque quando nós deixamos de falar conosco mesmo, nós achamos que estamos bem, e aí nós nos acomodamos, e aí achamos que Deus está governando, e Deus não está governando mais. Sabe quem está governando a sua vida? É você mesmo, e não Deus. Porque até que Jesus volte, entenda isso, guarde isso na sua mente, você precisa ser um sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. E sacrifício é gerador, sacrifício é doer. Aonde você ouviu ou entende, ou talvez está tão anestesiado que você não sabe o significado da palavra sacrifício. O que significa sacrifício? Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo: apresentai os vossos corpos como sacrifício. E aí o pastor fala isso, o irmão fala isso, a irmã fala isso, e a palavra sacrifício chega em nós como se fosse conforto. Sacrifício não é conforto. Sacrifício é se moer por dentro, é crucificar a si mesmo, é matar a si mesmo, é se colocar na cruz. O apóstolo Paulo: eu já estou crucificado com Cristo. Olha o que ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Eu estou morrendo por mim todos os dias. Em outro texto ele diz assim: eu esmurro o meu corpo, eu machuco a mim mesmo, eu torturo as minhas vontades para viver para a vontade de Cristo. E ele fala: eu faço isso por causa de vós.
tudo tem o seu princípio em nós. E nós estamos deixando-se ser dominado por nossas naturezas. Eu só faço se eu tenho vontade, eu só vou se eu tenho vontade. Eu só faço o que eu tenho vontade, eu sou movido pelo que eu sinto. Eu não sou movido pela fé. Porque, não pastor, eu tenho fé. Não, você não tem fé. Se você é movido pelo que você sente, você não tem fé. Faça uma análise aqui. Se você só está orando quando você tem vontade, você não tem fé. Por mais que você pode estar orando toda a semana inteira. Se você só ora quando tem vontade, você não tem fé. Se você só vem para a igreja quando você tem vontade, você não tem fé. Se você lê a Bíblia só quando tem vontade, você não tem fé. Porque fé não é vontade, fé não é sentimento, fé é uma escolha. E aonde a fé mais aparece é quando o meu corpo não quer, é quando a minha carne não quer, é quando as minhas paixões não quer, mas eu vou obedecer, eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou firmado não em mim mesmo, eu estou firmado na palavra do meu Deus, na palavra do meu Rei. Fé é uma escolha. Eu já ensinei isso na igreja. Fé é uma escolha, não é sentimento. E a fé, ela vai contrariar as suas vontades. A fé, ela vai contrariar você mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Fé é o firme fundamento, o alicerce. De quê? Da minha vida. Então significa que eu estou firmado na fé, eu estou sendo construído na fé, não nas minhas vontades, não nas minhas paixões. Eu preciso começar a falar comigo. Quando eu passei no cárcere, eu estava exercendo uma função pastoral lá, e certa vez o pastor, ele me deixou responsável para obreiros, para cuidar dos obreiros do cárcere e também separar os obreiros. E quando o pastor falou assim, que tinha uns obreiros já tinham ido embora, falou assim: pastor Levi, separa alguns obreiros para nós consagrarmos. E aí eu fui fazer um crivo. Vi os obreiros as pessoas que estavam mais dedicadas e que tinham desejo, chamei eles para uma reunião, um de cada vez. E aí eu fui perguntando a questão do critério da igreja, e eles foram respondendo biblicamente. Se acontecer isso, o que você faz? Se o pastor não tiver, o que você faz? Se o pastor te dá uma oportunidade, quanto tempo? E eles foram respondendo bem e tal. Fala uma qualidade sua, pastor, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E foi indo bem. Aí eu chegava todos na final, eu perguntava assim: tá bom, agora fala um defeito seu. Todo mundo travou. Ninguém conseguia responder. Por quê? Porque é fácil olhar as minhas qualidades, é fácil falar a respeito das coisas boas que eu sei fazer, mas é difícil eu olhar para dentro de mim e ver o quão falho e pecador eu sou. Eu falava: fala um defeito seu, irmão. Fala uma área que você ainda precisa ser tratada. Travou. Não é porque ele estava com vergonha de dizer, é porque ele não conseguia enxergar defeitos em si mesmo. Ele não conseguia enxergar defeitos em si mesmo. Ele não conseguia olhar para si e ver que ele precisava mudar em algum aspecto. Não é porque eu prego que eu estou bom. Tem meus defeitos. Eu preciso fazer como o salmista no verso de número 3, no verso 2. A minha alma dizendo para Deus: tem sede de ti, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Verso 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele estava passando por um momento de aflição tão grande, mas ele estava indo para o caminho certo. E ele fala no versículo de número 5: porque está abatida
ó minha alma. Olha o que ele está dizendo: por que te perturbas dentro de mim? Aí ele conclui: espera em Deus. Ele está dizendo: meu sentimento, minhas paixões, meus desejos, por que você está me sacrificando? Por que você está pulsando? Por que você está perturbado? Por que você está afoito? Ele está falando consigo mesmo. É o que nós precisamos fazer. Quando os desejos estiverem pulsando dentro de você, você precisa identificar isso em você. Porque senão você vai identificar que o erro que está dentro de você é por causa de A e por causa de B. Quando você olha, está pulsando o desejo, Tiago, está pulsando na carne, está vindo a vontade de errar, de pecar. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar comigo mesmo: por que você está querendo me levar ao pecado? Por que você está pulsando em mim? Você não precisa mais disso. Faça como o salmista. Você precisa, Levi, esperar em Deus. A sua satisfação, ó minha alma, a sua realização, ó minha alma, não está no pecado, não está na pornografia, não está na prostituição, não está no erro, não está na mentira. A sua satisfação, ó minha alma, está em Deus. Espera nele, pois ainda, ó minha alma, você vai louvar. Ele está falando como algo que não é uma esperança vazia, mas é uma esperança em quem tem propriedade para fazer alguma coisa por você. É o que ele está dizendo. Porque você está pulsando dentro de mim? Porque você está castigando a mim? Eu não vou fazer a sua vontade. O jejum é uma dessas ferramentas para você dizer não para si mesmo. Há quanto tempo você não jejua? Não tira meio período de jejum. Eu estou jejuando pela minha casa, estou jejuando pelo meu filho, eu estou jejuando pelo meu esposo. Um dia eu vou trazer um ensino sobre o jejum, para você entender o que é o jejum. O jejum é mortificar a si mesmo. Por mais que você vai jejuar por alguém, que não é errado para Deus abrir a porta por alguém, mas entenda, eu perguntei isso para Deus: Senhor, para que eu tenho que ficar sem comer para abrir a porta por irmão, para curar o irmão, para fazer? Que lógica que é essa? O que tem a ver eu sacrificar, ou ficar sem comer, ou passar fome no mundo espiritual? Eu perguntei isso para Deus. E aí o Espírito Santo de Deus me ensinou, me mostrou que quando você jejua, você está dizendo para a sua natureza humana: você não me domina mais. Você não está mais no controle. Você está passando uma informação no jejum para a sua natureza: você já não está mais no controle da minha vida. O controle da minha vida pertence a Deus. Então eu vou te matar para fazer a vontade do meu Deus. E quando você faz isso, você mata a si mesmo. Você está mais próximo do trono de Deus. Você consegue se aproximar de Deus como se estiver face a face com Ele, tão íntimo dEle. Por quê? Porque você está morrendo para si, para estar perto dEle. E você vê que uma das batalhas é o jejum, irmão. Se você ficar sem comer um dia, uma manhã, você fica normal. Tem dia que você levanta, não está nem com fome, não toma nem café, não come nada, é normal. Mas se você falar: hoje eu vou jejuar, você passa fome, é uma luta, é uma batalha. Vem uma sede, vem uma fome. E aí você chega no serviço, está lá pudim, está lá pão, está lá leite, está lá café, está lá Toddy, aquela batalha e aquela luta. Por quê? Porque a sua carne, ela quer passar uma informação para você, que quem está no domínio é ela e não é Deus. Você precisa falar consigo mesmo. Fale com sua alma. Você precisa passar essa informação para o seu corpo. Você não está mais no controle.
O irmão Tiago iniciou aqui na saudação, que a sua luta é contra você mesmo, não é contra as pessoas. Então, se você está lutando consigo mesmo, significa que esse que está dentro de você ainda está vivo, e você precisa matá-lo. E você precisa passar essa informação: você não está mais no controle. Tem uns versículos que ontem eu citei lá no pequeno grupo. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu consigo achar para compartilhar, para você entender. Ontem nós falamos lá sobre guardar o coração. E quando se fala, amados irmãos, de guardar o coração, você precisa entender que a Bíblia, quando ela fala do coração, ela não está falando do músculo que bombeia sangue no seu peito. Ele não está falando do que está no seu peito. O coração, biblicamente dizendo, está falando sobre vontades, está falando sobre escolhas, está falando sobre decisões. Está falando sobre as suas paixões. E em diversos contextos a Bíblia vai nos mostrar sobre guardar o coração. Quando fala de guardar o coração, é de colocar uma guarda. Não significa de você ser uma pessoa fria, gelada com outras pessoas, mas é você matar você dentro. Isaac, coloca para nós aí Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele vai colocar, eu vou estar lendo, olha o que diz: acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele está dizendo: proteja as suas paixões, guarde, esconda, guarda, porque é dele que vai proceder, é dele que vai fluir a sua vida, é dele que vai fluir o que vai acontecer exteriormente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, olha o que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo de louvor, pense nestas coisas. Você precisa mudar os hábitos de como falar. Se porventura você vem de um costume de falar palavrão, muda o hábito. Falar besteira, muda o hábito. Falar a forma de falar, você precisa mudar os hábitos, transferir isso para algo que é de Deus. Muda os hábitos, o que você ouve. Músicas mundanas, muda, tira isso do seu ciclo, muda os hábitos, porque você fazendo isso, você está guardando o seu coração. Você precisa trazer para você, para os seus pensamentos, para a sua vida, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, e tudo que é de adoração e louvor a Deus. O versículo de número 6 e 7 do capítulo 4 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E olha aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Guardar o coração é de tudo isso que eu vim falando desde o começo. É não ser mais controlado pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelas minhas vontades, pelas minhas paixões, não. É ser controlado e dominado verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. O irmão Rodrigo está aqui, ele chegou ali em mim e falou assim: pastor, estou cansado agora mesmo. Não estou desanimado, mas estou cansado. Por quê? O corpo não quer, mas ele está aqui. Se dependesse dele agora, estava lá, né, Rodrigo? Mas ele escolheu estar na casa de Deus. Isso é passar essa informação. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ezequiel 36, 26 nos diz: darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirareis de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ele está dizendo: eu darei a vocês sentimentos, alegria, satisfação, realização. Ele não está dizendo que é ausência de problema. Ele não está dizendo que se você guardar o seu coração, não significa que você não vai mais chorar, não significa que você não vai ficar mais triste, não significa que você não vai ter mais frustração, não significa que você não vai passar mais por alguma situação de vida. Vai, meu irmão, nós somos seres humanos, nós estamos na terra, mas isso não vai prevalecer. O que vai prevalecer é o que o salmista disse: porque está abatido a minha alma, espera em Deus, confia nele, pois ainda o louvaremos. Há louvor ainda a ser entregado a Deus na dor, há adoração ainda a ser entregada a Deus na angústia. E ele está dizendo que quando nós não guardamos o nosso coração, é um efeito dominó. Quando você deixa de guardar o seu coração, meu amado irmão, o seu coração é uma porta onde recebe qualquer informação em qualquer coisa. Tudo que as pessoas jogam, o seu coração recebe. Tudo que as pessoas jogam, você começa a receber, começa a receber. Daqui a pouco você está sobrecarregado. E aí você começa a diminuir na oração aqui, começa a diminuir no culto aqui, começa a diminuir na leitura aqui. Aí vai parando. Daqui a pouco você entra num efeito dominó, você erra aqui. Aí, como o salmista disse no Salmo 42, no verso 7, um abismo vai trazer outro abismo, e vai trazer consequências. Davi errou lá no adultério, matou Urias, perdeu o filho que estava no ventre, acabou de nascer, perdeu. O filho foi estrupar a outra filha, o outro filho foi e matou. Aí o filho que matou queria matar o pai, ele teve que fugir. E só quando ele fugiu, que não tinha mais para onde ir, foi quando ele começou a falar consigo mesmo: porque está abatido a minha alma. A sua maior necessidade, minha alma, não é vingança. A sua maior necessidade, minha alma, não é amargura. A sua maior necessidade, minha alma, não é rancor. A sua maior necessidade é Deus. Você não está com sede de vingança, você está com sede de Deus. Porque é isso que o verso 2 disse: a minha alma tem sede de Deus. Ele está dizendo para si mesmo. Porque às vezes o sentimento nos engana. Se eu não me engano, o profeta Jeremias capítulo 7. Deixa eu ver aqui rapidinho, meus irmãos. Já estamos indo para o fim. 3 minutinhos para acabar. Eu falei, se deixasse eu ia pregar 2 horas. Deixa eu ver se é o 17. Isso. Jeremias capítulo 17, o verso 7 em diante. Coloca aí, Isaac. Jeremias 17, verso 7 diz assim: bendito o varão, aqui sentido genérico, homem e mulher, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como uma árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro,
e não receia quando vem um calor. Ou seja, se você confiar em Deus, a sua esperança for em Deus, não for no que você pensa, não for no que você acha, não for nas suas paixões, pode ter certeza, vai vir um calor. O calor fala das lutas, das batalhas, das opressões. Está dizendo, você não vai ter receio quando vir os problemas, mas as suas folhas ainda permanecerão verde. No ano da sequidão vem a seca, você não vai se cansar, nem vai deixar de ser fruto. Sabe por quê? Porque a sua esperança não está em si mesmo, a sua esperança está em Deus. Agora olha o que ele diz para aqueles que não deixam Deus ser a sua esperança. Verso 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecê-lo? Enganoso é o nosso coração, as nossas paixões, os nossos achismos. Eu penso assim, eu sou assim, eu acho assim, eu vou fazer assim, é do meu jeito assim. Não tem nada de Bíblia. Está dizendo, você está vivendo um engano consigo mesmo. As suas paixões estão te enganando, e são paixões perversas. Algumas traduções vão dizer corrupta. A sua solução interna é corrupto, é perverso. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Fale com a sua alma ainda hoje. Porque se você procurar, você vai encontrar. Se eu procurar, eu vou encontrar algo para dizer. Você não está mais no controle, você precisa esperar em Deus. Você não pode se saciar com essas coisas mais. Você tem que se saciar em Deus. Falar comigo. Se cada um de nós que aqui estamos, e quem ouvir depois no vídeo, onde for, se você falar com a sua alma, você vai encontrar algo que está te conduzindo para longe de Deus, que está distanciando você de Deus. E isso está nas suas paixões, nos seus desejos humanos, nas suas fragilidades humanas. E você precisa dizer, não se desespere, ó minha alma, a esperança está em Deus.